Eletrônica Novo Som mais uma vez. Dessa vez apresento para vocês uma Taramps TF30A. Essa fonte, pessoal, é do nosso cliente Marcelo. Marcelo tá sempre enviando equipamento pra gente ajeitar aqui. Queimou bastante coisa nesse equipamento. Tá bastante empoeirado. Vamos fazer aquela revisão. Nesse equipamento aqui. E aquela limpeza, né? Top. E vou dar algumas dicas pra vocês aí. O que queima nessa fonte TF, o que faz ela queimar e como resolver o problema. Certo? Vamos lá no passo a passo. Vou desmontar ela aqui. Ela queimou o kit do primário. Geralmente quando ela queima o kit do primário, 90% dos casos que acontecem com essas fontes aqui, pessoal, essas fontezinhas de 30 amperes, se é uma fontezinha de 30 amperes, às vezes os clientes compram essas fontes, eu já vi muito aí. Os instaladores instalam, acaba aí instalando uma fontezinha dessa para um som com consumo aí de 100 amperes ou mais. Aí leva a queima, primeiramente, dessa fontezinha aqui, queima os diodos do secundário, que é os diodos dela, é um diodinho os MBR 3045, diodinho de 30 amperes, e às vezes acaba entrando em curto esses diodos. Entrou em curto os diodos, aí a pancada é certa aqui no kit do primário. Então essas fontezinhas, uma fonte 100% digital, essa fontezinha TF30. Aliás, as fontes da Taramps, todas elas são 100% digital. É uma fonte muito boa, boa mesmo. Isso aqui é um produto que foi fabricado em 2014, tá todo original, só tá sem a tampa aqui, que o cliente mandou sem a tampa. Segundo ele, esquenta muito lá na cidade dele lá, aí tira a tampa. Eu não aconselho o cara a tirar a tampa, porque entra poeira e leva a queima do produto também, por causa do excesso de poeira, principalmente em fonte que trabalha aqui com 400 a 600 volts aqui dentro dela, de 300 a 450 volts, trabalho interno aqui, entendeu? E aí eu não recomendo o cara usar um equipamento desse aqui sem a tampa, por causa da indução que leva a poeira. Vou tirar aqui a placa dela fora. Outra coisa que leva também, outro problema que leva a queima do kit do primário dessa fonte aqui, pessoal, também é se quebrar aqui os diodos ou queimar os diodos secundários. Essa daqui, o que levou a queima foi isso. Ela queimou aqui os diodos secundários, entendeu? Queimou os diodos secundários. Tem uma perninha até quebrada de um aqui. Na realidade, aparentemente o que aconteceu nessa daqui foi o seguinte: quebrou aqui um diodo secundário e ela ficou só com um diodo trabalhando. Com isso acarretou a queima, o excesso de consumo aqui de um lado do transformador e consequentemente a queima do kit do primário. Beleza? Essa fontezinha, eu vou ter que fazer uma limpeza nela pra gente poder mexer, que não dá pra mexer de jeito que sujo não. Essa fontezinha, ela queima kit igual a fonte da Stetson. A fonte da Stetson, as Infinity da Stetson, quando queima kit de peças. O que é o kit de peças? Os IGBTs, consequentemente, às vezes os diodos de gates aqui, os Zener de proteção de 15 volts e os diodos IN4148 que tem aqui nela. Nesse caso aqui, o diodo D11, que é um diodo de 15 volts também, que alimenta que faz a proteção do IR2113, e o SG3524. Isso é kit de peças. Se você pegar, queimou, entrou em proteção, ou seja, queimou aqui o fusível, entrou em curto, e você vem e troca só os IGBTs, que é o que você viu aqui, tá em curto. O IGBT dá para você testar, dá para analisar o curto. Já o IR2010 é um pouco mais difícil para você analisar o curto dele, entendeu? Então é kit de peça. Queimou os IGBTs, pode trocar o IR2113, que ele queima mesmo, que ele também queima, entendeu? Vamos fazer a limpeza aqui. Eu não faço a limpeza aqui na bancada porque não tem como, que a poeira aqui toma conta da minha bancada. Eu vou fazer a limpeza do equipamento ali e já damos continuidade aqui com o reparo desse equipamento. Voltamos, pessoal, a limpeza feita na placa aqui, retirei os componentes que queimou e verificando aqui direito, o que levou a queima disso aqui foi exatamente o que eu falei no início. Não foi nem a quebra do diodo,
foi o excesso de consumo aqui, ó. O terminal aqui chegou a derreter, ó. Porque geralmente, como eu disse no início do vídeo, as pessoas compram uma fonte dessa de 30 amperes achando que ela vai suprir um consumo de uma fonte de 100 amperes. Essa fontezinha é muito boa, dura muito, aguenta bem. A gente faz reparo nessas fontes aqui, ela dura bem. Ou seja, é um equipamento bom, mas não é para tocar no lugar de uma fonte de 100 amperes. É uma fontezinha de 30 amperes. Aí o camarada bota uma bateria lá de, sei lá, de 70 amperes. Aí bota lá uns modos que consomem aí 100 amperes. A fonte vai levar a queima dela, porque não suporta. Ela é até boa demais que derreteu até o terminal aqui, ó. O terminal desse aqui suporta bastante carga aí. E chegou a derreter o terminal. Queimou o secundário, que é os diodos, e entrou em curto no primário. Aí queimou também o fusível, queimou os diodos aqui, ó, IN41, IN5408 ou 06. Queimou o Zena 2113, não abriu o resistor de shunt. Geralmente quando abre o resistor de shunt queima mais componente. Tem uma coisinha que ela costuma abrir também aqui, é esse Zena aqui entra em curto, o Zena aqui de proteção também às vezes entra em curto, dependendo do problema. Mas ela tem um resistorzinho aqui, ó, uma diquinha para você, o R31. É o resistor que alimenta o IR2113. Geralmente ele abre também. Então na hora que for trocar aqui o 2010, faz essa conferidazinha. E dependendo do curto também, ela danifica a fonte auxiliar aqui de 15 volts também. Ela danifica. Então faça sempre aquela análise para poder fazer o reparo no equipamento. Para fazer os testes nessa fonte aqui é fácil. Botou os componentes, vou colocar aqui no lugar. Você pode alimentar ela na tomada mesmo. E medir o PWM aqui no sinal aqui dos gates dos IRGB 4062. Os originais dessa fonte aqui, os GBT, pessoal, é os IRGB 4062. Mas você pode colocar aqui na falta deles, na falta desses 4062, que está um pouco caro também no mercado. Pode botar o STGP 10H60, você pode colocar o 15H60, 20H60, 30H60, 4630, IRGB 4630. Uma série de GBT aí acima de 10 amperes que vai funcionar bem aqui. Beleza? Eu vou colocar os componentes aqui pra gente fazer o teste. Pega pra mim lá. IN5408. Duas peças e um fusível de 10 amperes. 5408 e IN5408. E um fusível de 10 amperes. Vidro. Então essas fontezinhas 5408. Essas fontezinhas acaba ficando caro às vezes o reparo dela. Fica caro por quê? Porque queima muito componente. Entendeu? A diferença aí. Se essa fonte aqui fosse uma fonte usina, ela só queimaria às vezes só os IGBTs. Fusível de 10A, vidro. Essa daqui queimou os IGBTs, queimou o 2113, queimou os diodos de entrada, queimou o fusível e queimou os diodos secundários. A usina também queima, pessoal. A fonte usina também queima. Mas às vezes não queima esse tanto de componente. Entendeu? Aí às vezes acaba ficando caro o reparo dessas fontes que é 100% digital. Entendeu aí? É muito boa as fontes, mas nesse caso, na hora de fazer a manutenção, acaba ficando caro. Vamos botar os diodos no lugar aqui e vamos fazer os testes aqui pra gente fazer a análise de queima de componente aqui que deu. Você medindo aqui o sinal você mediu o sinal do RGB 4630 ou o sinal aqui PWM, ele só vai dar sinal de um lado. Se você alimentar ela, só vai dar sinal no lado negativo, no lado baixo, que é esse. Para dar sinal dos dois lados, coloca um resistorzinho de 10R aqui, ó, entre o drain e o source do primeiro transistor, que ele vai dar o sinal PWM dos dois lados. Isso para você medir se o 2113 tá ok. Beleza? Fica a diquinha aí para você fazer aí em casa. Voltando, pessoal, o que acontece? O cliente cliente e aluno meu me perguntou: Fabiano, eu consigo consertar um modo digital, uma fonte digital sem o osciloscópio? Eu falei pra ele, rapaz, você pode até consertar na sorte.
Agora, tem coisas que você precisa 100% do osciloscópio. Não tem como você medir uma frequência igual aqui, ó. Aqui queimou, como eu falei, essas fontes queimam kit de peça. Queimou os GBTs, queimou o 2113 e o SG3524. Aqui queimou os EGBTs, queimou o 2113. O SG3524 tava jogando frequência. Porque eu não tô com um osciloscópio médio de bancada, não dá pra mim analisar pra vocês aqui. Tô esperando receber um osciloscópiozinho pequeno pra gente poder analisar. Bota ele aqui do ladinho aqui, ó, nesse espacinho aqui pra gente analisar junto. Os que eu tenho aqui é tudo de bancada, os osciloscópios. O SG tava gerando frequência, só que a frequência tava fora de faixa. Fora de faixa, nível de frequência fora, voltagem da frequência fora de faixa. Se você coloca o 2113, bota os GBTs, vai levar a queima dos GBTs. Beleza? Já botei aqui os diodos que tinha queimado. O diodo de saída dessa fonte, outra dica é o seguinte. O diodo de saída dessa fonte aqui, diodo secundário, é o MBR 3045, ou seja, um diodo de 30 amperes, 45 volts. O que eu uso nessas fontes é isso aqui, ó, MBR 30100. Ele é um diodo de 30 amperes, mas suporta até 100 volts, porque isso aqui oscila a corrente, né? Mesmo com a alta suportar um pouquinho mais de voltagem, seria até melhor. Até com a amperagem maior, melhor seria para a fonte. Se botasse aqui um MBR de 60, 100, 40, 100, eu tenho aí também, mas eu costumo colocar sempre os mais originais. O IGBT aqui da fonte, eu vou botar nela aqui, ó, o STGF 15H60. É um IGBT de 15 amperes, 600 volts. Vai ficar beleza também. E para fazer o análise, igual eu falei para vocês no início, para fazer a análise do sinal com osciloscópio, dos dois gates aqui, que só vai sair de um gate só. Se você não coloca esse resistorzinho aqui, ó, aí só vai ter sinal aqui, ó. Mesmo que você colocou o IR novo, só vai sair sinal de um lado. Quando você bota esse IR20, esse resistor aqui no sus e no dreno aqui do primeiro transistor, do transistor que usa a referência negativa, ele vai jogar o sinal dos dois lados para você poder medir, né? Isso aqui é para fazer aquela medição antes de... Como o osciloscópio é de bancada, você não vai ver aí, mas ele vai fazer a medição liberando aqui o PWM dos dois lados para você medir se tá beleza o PWM, o nível, a voltagem do PWM também, pra você verificar se tá beleza antes de colocar o IGBT, porque o IGBT é muito sensível. Qualquer coisa que tiver fora, aí a voltagem está aqui a 5 volts na alta, 5.6 volts na alta, 4.5 volts na baixa. Se você colocar os IGBTs aqui, tiver qualquer coisa irregular fora de faixa, que vai lhe queimar os IGBT na hora, entendeu? Você pode achar até que o IGBT tá ruim, tá com defeito, é falsificado. Não, é porque a frequência está fora de faixa. Vou descarregar os capacitores dela aqui e já vou montar essa fonte. Aqui já está praticamente reparado já aqui. Só colocar aqui os MBR no lugar. Colocou os MBR, colocou os IGBTs. Automaticamente ela já vai funcionar aqui. Deixa eu só ver a altura desse bicho estava aqui. Colocou aqui os componentes no lugar, já está praticamente pronto. O diferencial do equipamento digital, pessoal, até para você fazer a manutenção é melhor. Eu prefiro muito, hoje aqui na assistência eu não mexo com amplificadores que não seja digital. Gosto de mexer com os digitais porque eles são mais práticos para você fazer análise, mais rápido para você fazer análise, para você fazer descobrir um defeito é muito mais rápido. Um equipamento digital, as formas de teste são mais rápidas. Isso assim, se você tem um certo conhecimento na área, né, do equipamento que você está mexendo. Se você tem esse conhecimento, facilita a sua vida aqui na hora de fazer o reparo. Entendeu? Facilita aqui na hora do reparo. Vamos já concluir aqui o reparo dela aqui.
Então essa fontezinha e a Stetson é quase parecida. As Stetsons, as Infinity de 35 a 200 amperes, são praticamente parecidas. Já. Então pessoal, trocamos os componentes, já está funcionando a fonte. Já está dando os 14.4 volts. Bastante componente trocou, o kit inteiro praticamente daqui do primário. Por isso que acaba ficando caro a manutenção da fontezinha dessa. Vamos testar aqui o nível de sinal aqui no gate aqui dos IGBTs. Isso aqui você não vai conseguir ver com a fonte ligada sem carga. Ela só vai jogar aqui com carga. Só vai jogar com carga, certo? Os 14.4 já tá dando. Só verificar a fontezinha de 15 volts interna dele aqui como é que tá. Tá ok, de 12 a 15 volts. Já tá funcionando perfeitamente a fonte. Agora é só montar na estrutura, botar uma carguinha de 30 amperes para fazer aquele teste nela aqui, beleza? O GBTzinho tá gelado. Vou montar aqui no lugar pra gente colocar aquela carguinha de 30 amperes. 30 amperes nela pra gente fazer o teste final. Então pessoal, já tá pronto aqui, já montei. Mais um probleminha aqui, o cooling curta. Então fica caro um reparo de uma fonte dessa aqui para fazer. Vou botar aqui uma carguinha nela aqui de 30 amperes, só pra gente poder testar para ver se tá ok. Vou colocar aqui 30 amperes nela aqui pra gente ver o comportamento dela aqui. Deixa eu colocar aqui 30 amperes nela, a gente vê o comportamento. Deixa eu colocar um alicate amperímetro aqui para você poder ver, pra gente ver aqui a carga. Vou colocar um amperímetro aqui pra gente analisar aqui a corrente. Ver se a câmera tá pegando. Tá pegando. Vou colocar 30 amperes nela aqui. A gente vê o comportamentozinho dela. Ó. Já tá beleza a fonte. Perfeita. 30 amperes. Tá dando aqui no meu voltímetro 13.1 volts. Então essa fontezinha ela suporta aí até uns 40 amperes aí, mas não pode forçar, porque senão o equipamento não aguenta. Ele foi feito para rodar com 30. Beleza, pessoal? Ó, 30 amperes, ó. Já está perfeitamente consertado esse equipamento. Beleza? Obrigado por assistir os nossos vídeos aí. Se inscreva em nosso canal, curte, dá aquele likezinho, ativa a notificação para estar sempre recebendo novos vídeos. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.